técnico Renato recebeu uma péssima notícia para o seu planejamento e obriga o treinador a mudar, pelo menos por enquanto, aquilo que estava projetando. Nós vamos falar sobre a contratação encaminhada, o sonho de Michael e, é claro, os bastidores do tricolor nas últimas horas. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Passa na KTO, te registra. Usa o cupom A Dupla que você ganha 20% em cima do primeiro depósito. E eu tenho uma dica pra ti, cara. Tem muitos jogos no final de semana agora. Tem Premier, tem La Liga, tem várias competições, Bundesliga. Vai lá, te diverte, vai testar o teu conhecimento. Mas eu fui na malandrinha de novo, tá? Joga um pila e precisa acertar a coluna lá, né? Dos jogos selecionados pela KTO. Vitória, empate ou derrota. Tem ali um quesinho de sorte. Vai lá ver se tu tá, né, virado pra lua, cara. Pode ganhar 100 mil reais se gabaritar os jogos que a KTO disponibiliza lá. Cupom A Dupla, KTO, a nossa casa de apostas, a sua também. Quero falar com vocês sobre as últimas horas, mas começando pela péssima notícia que o técnico Renato recebeu. Porque ele vai precisar alterar os planos da arrancada da temporada de 2023. O zagueiro Pedro Jeromel teve confirmada uma lesão meniscal no joelho esquerdo e precisou passar por um procedimento cirúrgico. Realizou uma artroscopia na noite já da sexta-feira e o tempo de parada ainda não foi confirmado pelo departamento médico. O que nós sabemos é que Jeromel se machucou sozinho, trouxemos esse detalhe no último Diário do Grêmio KTO. Treinamento realizado na quinta-feira no CT Presidente Luiz Carvalho, uma atividade física, e o Jeromel acabou saindo amparado. O tempo de parada não foi confirmado, repito, mas de acordo com os especialistas, deve girar aí na casa de 1 a 2 meses para o retorno aos gramados. Mas a gente vai atualizando a situação desse jogador. A notícia é péssima para o técnico Renato, porque Jeromel figurava como um titular absoluto, é o capitão do time do Grêmio. Sem ele, Bruno Alves é quem deve ganhar a vaga e começar o Campeonato Gaúcho ao lado de Walter Kahneman como zagueiro no sistema defensivo tricolor. Uma boa recuperação para o capitão gremista e, repito, vamos acompanhar de pertinho como serão os procedimentos para Pedro Jeromel. Enquanto isso, o Grêmio segue em pré-temporada. E mais uma vez no trabalho de campo, o técnico Renato optou por uma formação com os 3 volantes que estamos comentando com alguma frequência aqui. Vilhaçante, Pepe e Felipe Carbajo. Os 3 mais uma vez trabalharam juntos na atividade. Numa equipe que não parecia muito ser titular, mas tinha Ferreira, né? Tinha o Galdino também, enfim, estava um pouco mais mesclado. Mas no setor de meio campo, esses 3 apareciam juntos de novo. E isso é um indicativo. O técnico Renato tem confirmado cada vez mais a ideia de um 4-2-3-1, a manutenção do esquema tático, algo que falamos inclusive no último diário. Renato está preocupado, ou pelo menos liga o alerta, para o setor direito de ataque, já que lá ele tem 2 opções, o Gustavinho e o Galdino. Deve fazer algum tipo de experiência e testar algum jogador mais aberto pelo flanco direito, mas hoje o setor que mais há urgência no tricolor é a extrema pela direita. E eu digo isso porque o lado direito do sistema defensivo vai ganhar a peça que falta. O lateral direito, João Pedro, que pertence ao Porto, está conquistando a sua liberação lá em Portugal e deve desembarcar em Porto Alegre até domingo. Pelo menos esta é a expectativa. A oficialização do negócio não vai acontecer até domingo. Deve ocorrer a partir da segunda-feira. O Grêmio mantém cautela, porque ele está se liberando, prefere não publicizar o caso, mas os últimos entraves, pelo que rola no bastidor do Grêmio, já foram resolvidos. Os últimos entraves foram driblados. Então João Pedro será anunciado como reforço do tricolor. Nós fizemos um react do João Pedro para você que não lembra dele ou quer ter um pouco mais de recordações. Recomendo que você dê essa visualizada lá no que Taigor Jank e eu avaliamos do João Pedro. Você pode e deve muito bem fazer a seguinte pergunta. Tá, Dávila, o João Pedro tá vindo e tal, mercado, aquela coisa toda. E o Michael? E o Michael, qual é a situação do Michael? Bom, o Michael segue lá no Al Hilal,
tá jogando bem, tá jogando muito, diga-se de passagem, tá? Ele quer voltar para o futebol brasileiro, mas o Al Hilal tem o transfer ban e tá segurando tudo. O que a direção do Grêmio afirma é que não há novidades evidentes. O Grêmio segue monitorando e segue em contato com o empresário do jogador. Quem também segue em contato é o Renato, mas esse com o próprio atleta. E há uma confiança bem grande de que o acordo sim é possível em 2023, não necessariamente nesta arrancada de ano. Vamos aguardar novidades concretas, mas por enquanto não há concretas, tá? Há muitos rumores, aquela história toda, eu tô passando aqui o sentimento da direção do Tricolor. Por falar em reforços, Franco Cristaldo foi apresentado oficialmente como jogador do Grêmio. Vestiu a camisa de número 19. Franco Cristaldo, só para esclarecer, Franco, porque os jogadores estrangeiros que recém chegaram solicitaram para serem tratados pelos primeiros nomes, né? O Felipe, o Franco e o Luiz. É óbvio que Luiz não vai pegar, é o Luizito Soares, né, cara? É Soares. Mas enfim, foi a solicitação que foi passada. Cristaldo falou sobre as suas virtudes como um meia de criação e falou muito sobre o seu faro artilheiro também, um meia que gosta de pisar na área e está bastante ansioso para desfrutar do futebol brasileiro e servir o técnico Renato Portaluppi. O que me chamou a atenção na entrevista coletiva é a grande dificuldade do Cristaldo com a língua portuguesa. Ele não entende muito bem, ele, fala muito espanhol, não é aquele portunhol, aquela tentativa como a do Soares, por exemplo. Ele, é um cara que vai precisar dessa adaptação até para a convivência interna ali no bastidor, faz parte do jogo e a gente sabe que isso é importante. Mas de todos que chegaram, ele foi o que mais apresentou dificuldades com o português e quem ajudou ele na entrevista, inclusive, na entrevista coletiva, foi o próprio Paulo Calef. O Grêmio que divulgou oficialmente um grande número no quadro social, um aumento bastante significativo. Mais de 3 mil novos sócios se matricularam desde que Luizito foi anunciado como jogador tricolor. O clube comemora a chegada desses novos sócios, o Grêmio atingiu a meta aí de 66 mil sócios no seu quadro social e vai aumentar, porque tem muitos pedidos de associação entrando. Além disso, o Tricolor dobrou o número de camisas vendidas no mês de janeiro, no comparativo com 2022. O Grêmio está chegando na marca de mais de 3.500 camisas vendidas, mais ou menos, tá? Então, é um número atualizado, recente, aí das últimas horas que eu consegui confirmar, e que dá um ânimo, dá um gás também para os cofres da direção. Clube que adotou medidas de cautela, tá? Severas, junto ao grupo de jogadores. Cautela para cuidar comportamento. Medidas disciplinares, em outras palavras. Novas regras que envolvem, tá? Proibição de uso de celular, velocidade controlada no estacionamento do CT, por incrível que pareça, multa para quem estiver acima do peso e todos os valores foram passados aos jogadores, uma cartilha de comportamento e todos estão cientes e concordaram. Se forem multados, não tem mais caixinha, tá? Será descontado diretamente do salário dos atletas. É um Grêmio mais enérgico nas ações disciplinares. Vamos ver o que isso vai dar. Para fechar, sobre peso, Diego Souza está acima do peso, tá? 2,7 kg. Nós fizemos um conteúdo mais cedo falando sobre essa diferença, que é visível. Vai lá e dá essa moral. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.